Bom, falarei agora sobre operadores lógicos. Os operadores lógicos são utilizados na avaliação de critérios verdadeiros ou falsos. No Access é possível inserir os operadores lógicos em inglês ou português, pois qualquer um será compreendido pelo Access. Contudo, se você está criando consultas via código, isso é, via VBA, você deve utilizar sempre os nomes em inglês para evitar que um erro seja retornado. Bom, a tabela que atualmente se encontra na tela, nós temos aqui os operadores lógicos, que serão discutidos a seguir. O primeiro operador é o operador E, que em inglês equivale a AND, e neste caso ele retorna verdadeiro quando todas as expressões são verdadeiras. O próximo operador é OR, em inglês OR, e ele retorna verdadeiro quando ao menos uma das expressões é verdadeira. Em seguida eu tenho o operador negado, que em inglês equivale ao not, e neste caso ele retorna verdadeiro quando a expressão é falsa. Em seguida nós temos o operador OX, ou XOR em inglês, que retorna verdadeiro se uma de duas expressões é falsa. Se ambas forem verdadeiras ou falsas, então retornará falso. O próximo operador é o operador equivalente, e neste caso ele retorna verdadeiro se as duas expressões são realmente equivalentes, isto é, retorna verdadeiro se ambas forem verdadeiras ou falsas. E finalmente eu tenho aqui o operador IMP, e neste caso ele é utilizado para implicar uma situação lógica entre duas expressões. Além de comparações verdadeiras e falsas, ela também compara valores nulos para retornar verdadeiro, falso ou nulo. Então vamos iniciar aqui pela criação e utilização de uma consulta que possui o comparador lógico E. Primeira coisa que farei é criar uma consulta simples. Então vamos aqui utilizar a tabela categoria, vamos utilizar a tabela produtos. Então, selecionaria o nome do produto, o nome da categoria. Vamos também selecionar aqui a tabela de pedidos. Nós teremos aqui o número do pedido, vamos colocar também a data do pedido e teremos também detalhes do pedido. E neste caso, podemos colocar aqui o número do pedido, preço unitário, quantidade e desconto. Avançar. Vamos concluir. Bom, e temos aqui, portanto, a nossa consulta. Então, retornando aqui ao início, vamos até modo de design e agora nós utilizaremos a expressão E ou AND para criar então essa filtragem de dados utilizando essa expressão de comparação, esse operador de comparação. Bom, aqui, antes de utilizar o operador, você pode criar este critério da seguinte forma. Nós poderíamos aqui digitar bebidas e poderíamos determinar que o produto que deve ser retornado é o produto de nome chai. Então, executando aqui a nossa consulta, são retornados 38 registros, como você pode ver aqui embaixo. Então, nós estamos no 24º de 38 e aqui nós estamos no 38 de 38. Neste caso específico, como você pode observar, eu não utilizei o operador AND, porque essa linha de critérios ela equivale ao AND. Então eu poderia, por exemplo, remover chai e poderia dizer que eu quero que seja igual a bebidas e também igual a carnes e aves. Bom, neste caso específico, como nós sabemos que não existe uma categoria de nome bebidas e ao mesmo tempo carnes e aves, nós teremos uma consulta que retornará registro algum. O próximo exemplo envolve a utilização do operador OU. Como eu havia dito, quando colocamos em linha, o operador indica que ele deve ser igual ao operador E ou AND em inglês. E nós temos aqui a opção OU, então nós poderíamos ter bebidas e aqui embaixo nós poderíamos ter carnes e aves, que diferentemente do exemplo anterior, retornará os dados tanto para bebidas quanto para carnes e aves, mais aqui embaixo. Então eu posso aqui na verdade colocar por ordem alfabética por bebidas para facilitar, e ao final nós teremos então
o retorno de carnes e aves. Então, retornando aqui ao modo de design, observe que, diferentemente do exemplo onde eu utilizei AND, vamos aqui recortar. Caso eu coloque dentro do critério como sendo OU, como havia dito, você pode até colocar em inglês. Então, vamos colocar aqui OR. E como você pode ver, o Access automaticamente retorna OU, pois ele é capaz de interpretar o operador em inglês. Então, podemos aqui executar e teria exatamente o mesmo efeito de que a utilização da linha, por exemplo. Então, ficaria realmente ao seu critério. Se você deseja colocar o primeiro critério na linha de critérios e o segundo critério na linha OU, ou alternativamente colocar todos eles na linha de critério e utilizar o operador OU, neste caso, para retornar o resultado que você quer. Observe também que nós podemos utilizar bem mais de um critério. Então, nós temos aqui o critério bebidas ou carnes, mas vamos supor também que eu queira ou um outro produto. Vamos colocar aqui queijo Cabrales, por exemplo. E aí eu poderia executar aqui a nossa consulta. Vamos colocar aqui em ordem. Na verdade, vamos colocar por ordem em nome de produto para facilitar aqui a vida. E queijo Cabrales, que está dentro da categoria de laticínios, ele também é exibido, embora, como podemos ver aqui, apenas para exibir, vamos recortar isso aqui. Esta é a nossa condição, esse é o nosso critério original. Então, ao executarmos, nós obtemos apenas as duas categorias que equivalem à nossa expressão. Então, nós só obtemos bebidas, carnes e aves. Porém, ao adicionarmos aqui essa outra expressão ou, embora ela não esteja dentro de bebidas e carnes, obviamente que uma vez que a expressão tenha um valor equivalente, ela também será incluída aqui em nossa consulta. Então, nós temos aqui a letra P, finalmente temos a letra Q, e obviamente essa categoria não é nem carne nem aves, e muito menos bebidas, é laticínios. Porém, o queijo Cabrales, ele é igual ao nosso critério e, portanto, ele é retornado. O próximo operador que veremos é o operador negado. Então, vamos aqui remover esta parte. Eu poderia digitar, apertei a tecla rápido demais, poderia digitar aqui em inglês not, e o Access automaticamente retorna para negado. Podemos executar e agora serão retornados todos os registros, excetuando o registro que é igual à bebida, ou seja, ele nega a bebida, ele exclui bebida da nossa lista, da nossa consulta. O próximo operador eu mostrarei utilizando o VBA. Então, vamos criar aqui um módulo e vamos criar uma subrotina de teste. Então, vamos criar aqui uma constante como sendo A, como sendo um valor inteiro. Esse valor inteiro será igual a 20. Vamos copiar e colar este valor aqui para facilitar a nossa vida. Vamos ter que digitar tudo de novo. Trocar aqui para B, trocar aqui para C. E vamos trocar aqui os valores para 15 e 13. O primeiro operador que veremos agora é o operador OX ou XOR em inglês. Então vamos criar aqui um message box e nós compararemos a seguinte expressão: A é maior do que B, B maior do que C. Bom, devemos notar que se A for realmente maior do que B e B for realmente maior do que C, então o resultado da expressão é falso. Utilizando os dados acima, isto é, A igual a 20, B igual a 15 e C, apenas modificando aqui, igual a 13, nós podemos já de antemão ver que realmente o resultado será igual a falso, porque A é realmente maior do que B, porque A é 20 e B é 15, e B é realmente maior do que C, porque B é igual a 15 e C é igual a 13. Mas executando então a nossa macro, o resultado é falso.
E agora nós podemos, utilizando a mesma grade de dados, utilizar aqui o operador equivalente. E no caso do operador equivalente, se duas expressões forem equivalentes, então o resultado é verdadeiro. Vamos executar aqui e como podemos observar, o resultado é realmente verdadeiro, pois ambas as expressões são equivalentes. E finalmente nós temos aqui o operador imp, que implica. Então, no exemplo, utilizando o XOR originalmente, substituindo aqui pelo imp, o resultado será verdadeiro. Então, executando, o resultado é realmente verdadeiro. Agora, contudo, se fizermos uma comparação entre C maior do que B, o resultado será falso, pois a primeira expressão não implica a segunda. Então, o resultado final aqui é falso. Bom, então este é o segundo bloco de comparadores. Você deve praticar bastante esse tipo de comparadores, porque na hora de criar consultas, talvez o que você menos use seja o OX, o equivalente, e o imp, mas certamente você utilizará os outros operadores, isto é, o operador e ou e negado, pois esses operadores são extremamente úteis na criação de consultas no Access. No próximo vídeo eu cobrirei alguns outros comparadores. Esses comparadores utilizam combinações, por exemplo, entre e, que em inglês seria equivalente a between and. Tem também o comparador like, que em português é o comparador como. E você verá exatamente como você pode utilizar esses comparadores numa consulta Access.